Bem-vindo ao melhor da nova música popular brasileira, que é feita aqui em Goiás. Aqui, na Rádio Noroeste, 87.9 FM. Se ligue aqui e conheça os artistas que estão renovando a nossa MPB com talento e emoção. Prepare-se para descobrir novas vozes, novas canções e novas histórias. Programa Renova Som. Os novos talentos da MPB de Goiás. O futuro da música começa agora. Este programa tem como objetivo a formação para o conhecimento da variedade musical do Brasil, principalmente a música popular brasileira MPB, e faz parte do fomento a projetos continuados de pontos de cultura da cidade de Goiânia, Política Nacional, Aldir Blanc e Governo Federal. Concepção, produção e apresentação, Júnior Rabelo. Realização, Centro Cultural Eldorado dos Carajás. Você está ouvindo Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Só aqui, na Rádio Noroeste, 87.9 FM. Vem mais música boa por aí. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda mais uma vez ao Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Aqui é o Júnior Rabelo, idealizador e responsável pela produção e apresentação do programa. E hoje, mais uma vez, conto com a parceria da minha companheira Marta Luiza, que também é apresentadora do nosso programa. E convidamos você para ficar juntinho com a gente para curtirmos esse trabalho. Sim, Júnior, trabalho este que tem como finalidade dar a sua contribuição na divulgação da MPB de Goiás, pela abertura de espaço aos nossos talentosos artistas que com seu empenho e garra vão conduzindo a tocha da MPB goiana e mantendo a longa tradição desse gênero musical que desde a década de 1970 vem nos orgulhando e encantando pelos bares e salas musicais em Goiânia, Goiás e em todo o país. E hoje, a nossa especial convidada é a Brunet. Brunet, que é natural de Brasília e residente em Goiânia. É uma cantora, compositora e produtora musical que vem crescendo no cenário da música independente brasileira. Aos 25 anos, vive integralmente da música e seus desdobramentos. Começando sua trajetória aos 17 anos, já conquistou mais de 300 mil plays nas plataformas digitais e levou seu show para Goiás, Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul. Ufa! Seu trabalho tem influências da música folk com atravessamentos do pop e da nova MPB. O resultado dessa fusão é sua sonoridade única. Brunet se destaca por seu lirismo melancólico e metafórico, embalado em uma voz doce e uma presença de palco autêntica. Brunet dividiu shows com artistas como Bruno Berli, de Alagoas, Obinrim Trio, São Paulo, Açucena, Bahia e Gustavo Bertoni, do Distrito Federal. Recebeu diversas premiações por suas composições, entre elas o Festival da Canção de Rio Casca, prêmio de primeiro lugar de melhor composição, Festival Canto da Lagoa, prêmio de segundo lugar de melhor composição, e no Festival Juriti, prêmio de terceiro lugar de melhor composição. Senhoras e senhores, com vocês, Brunet. Brunet, temos o prazer em te conhecer. Seja muito bem-vinda ao Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. E muito obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, eu que agradeço pelo convite, eu fiquei muito feliz. Obrigada por me receberem. Maravilha. E agora, nesse primeiro bloco, Brunet, nós vamos falar um pouquinho sobre... vamos tentar te conhecer um pouquinho melhor.
tá? E conhecer um pouco mais da sua história. Então, para começar, eu gostaria que você falasse para o nosso público ouvinte quem é a artista Brunet. Quem é a artista Brunet? Nossa, que vocês começam... Não tem perguntinha fácil Não, de início, aqui não já tem é pra pergunta, pegar desprevenido. Não tem Quem pergunta é a artista fácil. Brunet? Eu acho que eu construí muito dessa persona artística de um lugar de segurança de criança mesmo, de explorar, assim. Não só por Brunet ser o nome de um apelido ali de casa, de família que me chamava de Brunet, como eu sempre fui uma criança muito descontraída, muito expansiva, muito aquela criança, gente, desliga a televisão, eu entro na frente e vou cantar pra vocês, todo mundo escuta. Exibida. Sabe aquela criança assim, gente, desliguem tudo, estou cantando, e começava a cantar no meio da sala. E eu fui me tornando uma adolescente, uma adulta bem mais fechada, assim, bem mais tímida, fui ficando um pouco mais séria, assim. E eu acho que houve um resgate disso, dessa essência, assim, que eu sempre tive, e eu do nada cria um medo que é o medo do adulto, eu acho também, da gente passar vergonha, medo de se expor, enfim. E eu trago muito essa ludicidade do jeito que eu sinto a música, eu faço no palco mesmo, eu dou muitos pulinhos, do jeito que eu conseguir expressar a música, do jeito que eu achar que faz sentido. Então eu fui perdendo o medo do ridículo, acho que isso faz muito parte de quem é a artista Brunet, assim, eu tô explorando sem ter muito medo do ridículo. Maravilha, Brunet. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. O que mais te surpreendeu desde o momento em que você começou a se apresentar publicamente? Desde que eu comecei a me apresentar publicamente. Eu acho que, primeiramente, foi o choque assim, maior. Foram artistas que eu admiro muito, entrando em contato, vendo e conversando e trocando, assim. Eu acho que foi o primeiro momento de choque que eu tive de caramba, tô fazendo alguma coisa e alguém que eu admiro tá validando aquilo, assim, tá gostando daquilo, tá achando bacana, enfim. E isso me pegou muito desprevenida, porque eu pensei, tô fazendo por mim, mas sem muita expectativa no começo, né? Sem muito... E aí quando isso foi acontecendo, eu falei, não, pera, eu acho que eu posso levar tão a sério quanto eles e fazer disso alguma coisa. Eu acho que isso, principalmente, mas tem alguns feedbacks que eu vejo, e acontece uma coisa com frequência, que são as pessoas chorarem no show. E eu nunca sei como reagir, nunca. E acontece com uma grande frequência, assim, tá cada vez pior. Recentemente vai ter que levar um psicólogo. E também um balde, sei lá, uma caixa de lenços. Caixa de lenços pra turnê. Recentemente em Rio Casca, em Minas Gerais, a gente foi passar a música na passagem de som. E a pessoa que estava organizando o palco começou a se debulhar em lágrimas, assim, o rosto molhado, chorava. Aí ela, você não pode fazer isso com a gente, eu não sei o que fazer, assim, nessas horas. Mas eu acho muito legal, porque eu penso, nossa, não tô fazendo nada demais. Tem uns feedbacks, umas reações muito genuínas, assim, de alguém que se tocou de alguma forma, ou que, enfim. E aí eu acho muito gratificante, mas ainda tô aprendendo a lidar, assim, acho muito doido. E a gente mesmo, né? Quando a gente ouviu a Brunet pela primeira vez, foi muito tocante mesmo. A sua música mexe com a gente. Mas como você costuma se apresentar para quem... Acho que você tangenciou essa questão. Você poderia dizer um pouco mais como você costuma se apresentar para quem ainda não conhece o seu trabalho. Como você define o seu estilo? Teve uma época que eu tinha muita vontade de definir, assim, saber dizer o que eu faço. E aí eu perguntava para alguns amigos músicos, assim, você já escutou o que eu faço, minhas músicas? O que você acha que eu faço? E aí uma amiga minha que chama Ingrid Lobo, maravilhosa, produtora musical, guitarrista daqui de Goiânia, e ela virou para mim e falou assim, qual que é a necessidade? É muito difícil hoje em dia, assim, você pode levantar alguns tópicos, você pode... Mas qual que é a necessidade? É para quem? É por você ou pelas pessoas? Vai descobrindo também, não precisa
tão recente a minha carreira e eu já estava assim, procurando rapidamente um rótulo, alguma coisa. E eu acho que faz parte também por não ser uma música que tem um formato muito específico, muito tradicional de algum estilo, né? Então eu falo para as pessoas que não conhecem meu trabalho que eu tenho influências do folk com atravessamentos da MPB e do pop. Eu digo influências do folk porque eu acho que grande parte do que eu componho, do que eu faço, nasce no violão e tem o violão como quase um parceiro, uma segunda voz. Cada vez mais, inclusive, o violão canta junto comigo e a gente conta uma história junto. Isso vem muito de uma raiz, assim, de folk. Tem algumas influências nesse sentido. Mas eu cresci ouvindo MPB. Muito do que eu faço eu aprendi vendo Marisa Monte. E existe um lugar do pop, eu acho que mais de textura. O pop seria algo mais... uma textura... uns sintetizadores, algumas coisas que trazem ambiência que pode ser assim, né, tangenciar ali para um pop. E assim, mesmo você sendo muito jovem ainda, praticamente está começando sua carreira, embora já com muito impacto, você tem tempo para observar a cena musical local da MPB aqui de Goiás, tradicional, se tem alguém que te chama a atenção? Nossa, com certeza. Com certeza. Um grande nome pra mim, que é uma grande referência pra mim, é a Conceição. Mariana Conceição. Tem uma voz, assim, que é absurda. É de uma qualidade, assim, do que ela escreve, o que ela compõe. Acho lindo. Tem Alô Bento, que também tem alguns atravessamentos outros, né? Mas que tem ali uma caminhada na MPB que eu conheço há muito tempo, muitos anos, o trabalho dela. Então eu vi... Maravilhosa. Eu vi essa trajetória da MPB. Muitas mulheres eu vejo também. Acho que muitas cantoras femininas da MPB em Goiânia, isso é impactante. Brunet, obrigado pelas respostas. Para nós encerrarmos esse primeiro bloco, eu gostaria, como é tradicional aqui no programa, a gente sempre faz, que você nos indicasse uma música sua, a sua primeira música, para os nossos ouvintes, indicasse e comentasse um pouquinho sobre essa música, por gentileza. Eu indicaria Guria. Guria é uma canção que eu acho que marca esse início da minha trajetória. Eu tive um começo e um pequeno hiato, e aí depois eu retomo, eu acho que mais segura de mim, assim, e com mais amigos, mais parceiros. E essa música, eu acho que é o início disso, ela foi pensada em conjunto, esse violão foi pensado muito, namoramos muito essa música, e ela é muito especial porque eu acho que ela é essa primeira, assim, ela abre essas portas. Então, com vocês, Guria, da nossa querida Brunet. Me dá a mão, guria, que eu te mostro que eu posso te ajudar com qualquer ferida que eu beijo, com desejo de te curar. E nesse mundo não há fardo tão pesado pra eu não carregar. Mas se você for junto, eu mudo rumo, arrumo tudo pra você ficar. Eu vou te fazer sonhar. Guria, eu vou te fazer sonhar. Me dá a mão, guria, que eu te dou o braço, te dou o meu abraço pra você morar. E nesse teu
saborear o peito pela pele, a perna louca. Como cacho, queixo, coxa, boca. Eu vou te fazer sonhar, guria. Eu vou te fazer sonhar. Eu vou te fazer sonhar, guria. Eu vou te fazer sonhar. Você está ouvindo Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Só aqui na Rádio Noroeste 87.9 FM. Vem mais música boa por aí. Voltamos com o Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Nesse segundo bloco, Brunet, a gente quer ouvir um pouco de você sobre o seu processo criativo e seu crescimento artístico. Como que isso acontece? Você falou um pouquinho lá da sua parceria com o violão, achei muito lindo aquilo. Como é que é essa criação? Você compõe junto com o violão? Você escuta o violão? Como é que é isso? Meu processo criativo é o seguinte, eu acho que pra mim a coisa mais importante, pra mim, é a melodia, na minha música, né? É o jeito que a minha voz se expressa melhor. E aí a forma que isso vai sair é muito importante pra mim, a palavra vem meio que junto com a melodia. Eu fico ali, eu não sou violonista, então eu faço uma base, encontro algum lugar harmônico assim que eu acho que posso ir por ali, mas eu não fico explorando no violão os caminhos. Eu ligo o gravador e vou explorar com a voz, que depois eu levo pro meu violonista e a gente vai encontrando esses lugares. Mas eu vou num lugar de improviso e achando essas palavras que vão casar muito bem com esse caminho, e tal palavra e tal palavra, eu acho que posso falar sobre tal assunto na música. Então o assunto vem às vezes bem depois do que eu tô... Primeiro vem a forma, eu acho. E aí vai vindo a letra, no final vem o violão, mas o violão é como se ele estivesse cantando junto. Te acompanha, né? Ele não te deixa sozinha. Não. Que legal. Nesse processo criativo, junto com o violão, é sempre mais só você ou você compõe também com outras pessoas, com outros parceiros, parceiras? Sempre foi muito eu. O que me dava um pouco de insegurança, inclusive, de saber, será que eu tô fazendo certo? Tem um jeito? E a primeira pessoa que eu compus junto foi meu pai, na verdade. Que ele... Peguei ele de surpresa, pedi uma ideia aqui, uma coisa ali, e a gente chegou a fazer uma música juntos. E aí eu só fui compor de novo, enfim, no EP do Love Songs que a gente fez, eu, Bruna Mendes e De Vito. Aí a gente sentou um mês a fio. A primeira grande experiência que eu tive de composição em conjunto foi logo o EP do Love Songs. Sentou eu, Bruna Mendes e De Vito, um mês no estúdio. E a gente foi criar do zero essas músicas. A gente fez 3 músicas, a quarta a Bruna trouxe pronta. E aí a gente foi muito, muito interessante, eu não sabia como que era essa coisa de entregar uma coisa e voltar outra. Aí eu entrego uma frase, mexeram, devolveram, e a gente foi a primeira experiência, e eu achei que foi muito
muito bom, assim, acho que foi uma formação, foi uma faculdade esse EP, assim, me ensinou muito. E foram as únicas experiências que eu tive compondo junto até hoje. Eu componho muito separado. Na verdade, para não dizer isso, recentemente eu compus uma música com o meu violonista. Eu fiz a letra e eu tava com dificuldade em alguns lugares de melodia, e ele foi compor comigo esses caminhos, direto no violão, e aí a gente, né, assina juntos a composição. Que bacana. E os arranjos também, você... Sim, os geralmente arranjos. você que cria, Eu você tomo compõe. frente, o Douglas também, que é meu violonista, tem esse local de direção artística também, da banda, quando a gente chama mais gente pra tocar, ele dá uns direcionamentos, a gente estuda bastante essas referências em comum, que ele consegue dar esses direcionamentos para todos os instrumentos, mas em estúdio eu tô sempre assim, todas as etapas eu quero estar lá, eu quero estar vendo, enfim, não que eu saiba tudo, porque eu não sei, mas eu gosto de dar palpite. E teve alguma música que você, assim, encontrou dificuldade, que você achou, assim, complicada, que você teve que trabalhar muito, teve que mexer muito? Todas? Muito difícil nesse começo, porque eu acho que quando você tem poucas músicas lançadas, só tem dois caminhos. Ou você vai explorando de todas as formas e sem medo, ou... Porque a gente não tem... eu não tenho já uma discografia pronta e eu já sei, os músicos que me acompanham já sabem mais ou menos do que se trata. Eu tô criando esse caminho, assim. Então eu posso ir pra vários lados e me deixa desesperada, porque eu posso fazer várias coisas com essa música. E aí eu não sei, né? Enfim, me acalma a pensar que, como eu não tenho um gênero definido, uma coisa definida, tá tudo bem. Acho que vai dessa intuição e a gente vai buscando umas referências. A música mais difícil foi Mal Me Quer, que eu acho que é a mais diferente também que eu já fiz. Ela é basicamente percussiva e eu não tenho músicas muito percussivas, minhas músicas são todas muito melódicas, muito no violão, muito harmônicas. E o carro-chefe dela é a percussão. E eu chamei a Raíssa Espada, do Obirim Trio de São Paulo, para produzir comigo e para cantar junto. Ela que gravou todas as percussões. Eles são um trio renomado de percussionistas que compõem e cantam todos juntos. E é muito lindo. Então eu não tinha repertório artístico para fazer essa produção. E ela trouxe todas as percussões, gravou baixo, gravou vozes lindíssimas. E eu acho que deu certo por causa dela, assim. Então acho que é legal dessas pontes. Que bacana. E você que procurou, você que buscou... Eu sou muito fã dela. Eu entrei em contato nem achando que ela fosse me responder. Falei, oi, Raíssa, tudo bem? Olha, eu sou a Brunet, cantora aqui de Goiânia. E falei que eu admirava muito o trabalho dela. Tinha uma música dela específica, que foi uma música que quando eu ouvi, eu falei, aqui, ó. Algo que eu poderia fazer, que é bem rítmico, que tem bastante percussão, mas que a voz vai para alguns lugares que eu acho que tem a ver comigo, que às vezes o batuque puxa a gente para um jeito específico de cantar, um jeito específico de brincar. E aí eu me identifiquei e falei, olha, escutei tal música, que é a Amarela, uma música linda dela. Falei, olha, tô fazendo algo por ali. E ela com certeza gostou também do seu trabalho. Eu toparia cantar, eu mandei para ela uma demo. E aí ela topou, foi ótimo. E Brunet, o que mais te inspira a compor? É um ambiente silencioso? São conversas que você observa? Histórias de pessoas, paisagens? O que é que te mexe assim para chegar? Vou escrever, vou compor. Caramba! Acho que o que mais me incentiva a escrever são coisas que eu vivencio fora do cotidiano, assim. Então, quando eu faço uma viagem, quando eu conheço uma pessoa diferente, quando eu conheço um ambiente diferente, eu já levo o caderninho, assim. A gente viajou para o Rio Grande do Sul para tocar, já levei o caderninho. Já lá mesmo, teve uma hora que a gente tava no hotel, eu e o Douglas, e ele começou a fazer uma coisinha no violão, e eu falei, silêncio, tô criando algo. E eu já liguei o gravador porque eu ia esquecer, e já comecei cantando qualquer coisa, porque me vem do nada, e às vezes não dá tempo de escrever. Porque o pensamento é muito rápido. Quando eu tô no meu dia a dia, parece que não vem, assim, fácil. Às vezes eu anoto uma coisa que eu escutei de alguém falando que eu achei interessante, mas eu acho que esses momentos, assim, eles vêm quando eu tô muito fora do meu cotidiano. A mente tá livre, né, para criar, né? Sim, tá arejado, né? Que legal.
Então, Brunet, encerrando esse nosso segundo bloco, queria que você indicasse mais uma música sua para o nosso ouvinte conhecer e apreciar. E conta também um pouquinho sobre essa música. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre a minha parceria com a Raíssa, do Obirim. Então, acho que eu gostaria de recomendar Mal Me Quer, que é um feat com ela, eu e Raíssa Espada. E essa música, que foi o segundo single que eu lancei, que eu tô preparando um lançamento de um EP, que tem Guria, tem Mal Me Quer foi o segundo single. Ele traz uma coisa mais... uma visão do amor diferente de Guria, que Guria vem nesse lugar meio um apaixonado num sonho, talvez. E Mal Me Quer já vem num lugar mais de hipnose, assim, mais de sou enfeitiçado, o que está acontecendo, é um lugar de dúvida e de quero, não quero. É um tema, inclusive, que eu tenho dificuldade de escrever sobre amor. Tem muitas músicas que não são sobre isso e poucas que são sobre amor. Em determinado momento eu pensei, vou lançar as que são sobre amor logo, a gente já coloca no mundo e aí eu parto pro que interessa. Só que as pessoas se identificam com o sentimento do amor, assim. E aí eu lancei Guri Mal Me Quer primeiro e elas falam sobre isso, sobre esse enamorar, sobre esse encantamento. Que bacana! Então vamos ouvir Mal Me Quer, de Brunet, com participação de Raíssa Espada. Abri a porta pra te ver chegar. Devagar. Abri a porta, mas você não quis entrar. E eu não sei se é coisa dessa vida ou é de outra, que eu sinto que a minha alma foi feita pra sua. Será isso tudo ou será isso coisa nenhuma? Depressa, me cerque, diz o que tem pra ver. Depressa, me testa e diz o que quer viver. E eu não sei se o meu corpo quer entrar na água, se eu pulo de roupa ou se eu entro pelada. Será isso tudo ou será isso um grande nada? Ao desfolhar da seus olhos pairam em mim e me fazem rir. Devagar, suas mãos sabem exatamente pra onde ir. E eu não sei se é coisa da minha cabeça ou eu tô louca, que eu sinto que meu corpo é feito pra sua boca. Será isso tudo ou será isso pouca roupa? Depressa, me cerque, diz o que tem pra ver.
isso tudo ou será isso um grande nada? Ao desfolhar da será isso um grande nada? Será isso tudo um grande nada? Ou será isso? Será isso tudo um grande nada? Ou será isso um grande nada? Será isso tudo um grande nada? Ou será Você está ouvindo Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Só aqui na Rádio Noroeste 87.9 FM. Vem mais música boa por aí. Voltamos com Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Eu sou o Júnior Rabelo e hoje tenho a alegria de estar aqui com a talentosa artista Brunet. É de conhecimento geral o fato que todo artista carrega suas influências, claro, responsáveis pela sua formação e da sua identidade artística. E neste terceiro bloco, vamos tentar descobrir um pouquinho mais sobre as influências da Brunet. Aí eu gostaria de perguntar para você, Brunet, o seguinte: existe algum álbum ou música que mudou a forma como você vê a música? Sim. Tem um álbum, mas é uma situação muito interessante, porque em determinado momento a minha família se mudou pra Chapada e a gente deixou televisão, deixou computador, deixou tudo, assim, tinha um toca CDzinho que a gente levou só. E uma quantidade X de CDs, DVDs só. A gente não tinha muitas coisas pra consumir, assim. E eu lembro da minha mãe levar, um dos CDs era Stars, do Cranberries. E a gente colocava, era um DVD, na verdade, eu acho que tinham vários clipes, enfim. Eu sei que eu botava aquilo em loop e eu achava incrível. Aquilo ali mudou tudo, assim, na minha cabeça. O jeito que ela cantava, eu achava muito diferente e parecia muito verdadeiro, assim. Ela era meio visceral, mas não do jeito óbvio, porque ela não necessariamente não tinha ali um gutural, ela não estava gritando, ela estava cantando de um jeito que nos detalhes parecia muito autêntico, assim. E eu lembro de ficar imitando ela na frente desse toca-CDzinho lá. E eu imitava, eu cantava as músicas, eu sabia todo o repertório, todas as músicas de Cranberries. Chegou num ponto que, assim, eu tava cantando igual a ela, quase. E aí, acho que me formou, assim, como cantora. Esse CD, a Dolores cantando, me formou um pouco, assim, como cantora. Não é a Dolores Duran. Não, Dolores como é que é? O'Riordan. Nossa, é um nome difícil. O nome irlandês, Dolores do Cranberries. Eu sei, tô brincando. Agora, Brunet, na sua opinião, o que eu posso perguntar isso porque é o seu caso? O que torna um artista verdadeiramente autêntico? Que bom que é o meu caso. É aquilo que eu falei no primeiro bloco, eu acho que não ter muito medo do ridículo. Porque o que é ridículo, né? Assim, acho que a arte tem essa coisa de depende. Assim, pra quem é ridículo e por quê. Acho que às vezes a gente tem motivo pra testar, que é a autoexpressão. A gente tem motivo de tentar pra ver de qual que é. Se vai dar certo, se não vai, a gente tem ali o ponto inicial, que é a vontade, que é a descoberta, enfim. E eu acho que a curiosidade é o que mais me ajuda a ser uma pessoa autêntica. Eu acho que pessoas curiosas, no geral, estão sempre buscando e se atualizando e indo por caminhos diferentes e se conhecendo, porque eu acho que é uma parte muito importante
pra ser autêntico é você conhecer o seu jeito, não é no jeito do outro. Porque se o outro já brilha é porque ele tá do jeito dele, assim. Ah, tem que ir mais por ali porque fulano fez sucesso, então estão querendo algo por ali. Fulano já fez. E tá dando certo porque é dele, assim. Nem falando de sucesso, mas eu acho que eu foco muito nessa coisa de tentar ser o mais eu possível no palco, porque eu sei que de alguma forma isso dá pra sentir, dá pra ver. Embora você seja muito jovem, mas eu percebo que você é uma pessoa muito reflexiva, você já se vê como referência para outros artistas jovens no futuro? Nossa, não, calma. Referência atualmente ou possível referência no futuro? Possível referência no futuro. Ah, possível referência no futuro faz mais sentido do que agora. Eu acho Não, que eu claro, tô no futuro. Diga assim, como se fosse também uma pretensão, uma intenção sua também. Sim. De ter esse lugar. Sim. Eu acho que a minha maior pretensão é ter um público. Não falo nem de tamanho, de fama. Eu quero ter pessoas que escutem. E aí essa coisa de fidelizar essas pessoas que escutam, porque a gente se conectou, ali fez sentido e eu encontrei essas pessoas que querem ouvir o que eu faço. Acho que o mais difícil é a gente encontrar as pessoas. Acho que é muito difícil o artista encontrar exatamente as pessoas que tem que ouvir, assim. As coisas são muito, né, na internet, enfim, se dilui e as pessoas não se encontram, né? E eu quero poder ser referência, é uma palavra forte, né? Mas eu gostaria de ser, assim, reconhecida e, enfim, ser algo que pessoas mais jovens, artistas mais jovens possam olhar e falar, que legal, dá pra fazer assim, dá pra fazer assado. Eu sei que em determinado momento, eu nunca fiz aula de canto. Algumas experiências que eu tive foram bem ruins, assim. Mas eu fui pra um lugar de canto lírico, né? Os professores que eu peguei no início foram de canto lírico. E tem essa questão de eu fazer essa técnica vocal, que é a técnica que a Dolores faz, que é o yodel, que é uma troca de registro muito rápida. Então é como se eu estivesse aqui, eu viesse pra cá e voltasse muito rápido. Então, entendeu? Uma chavinha aqui. E eu coloco no meio das frases. E é muito natural, porque eu ficava brincando, imitando ela ali, e agora é um caminho que acontece. E eu lembro que uma professora falou que ela achava de muito mau gosto da minha parte. Que ela achava que eu tinha que ter bom gosto, que isso não se fazia na música, que isso não se faz com a voz. Por que você faz isso com a sua voz? É tão linda a sua voz. E ela falou pra mim que eu tinha que deixar minha voz mais limpinha. O que é uma voz limpinha? Uma voz sem personalidade, pra mim especificamente. E falo principalmente de canto popular, mas ouso dizer que até no canto lírico as pessoas têm suas peculiaridades e é isso que torna legal acompanhar alguém, ouvir alguém, né? E aí, depois disso, eu fiquei assim, um dia borocochô, aí eu saí da aula, não voltei, e aí eu fiquei assim, eu vou cantar com o dobro de yodel. E aí eu acho que eu abracei essa coisa, assim, de eu quero ser referência, inclusive, dessa técnica, porque eu não vejo muitas pessoas falando e cantando usando isso. Então eu percebo, e recentemente no meio do show, alguém gritou, faz o yodel! E aí eu fiquei muito impressionada. E aí ali eu ri muito, falei, nossa, que legal. Isso já é uma coisa que as pessoas meio que estão entendendo que tem a ver comigo. Então, assim, eu acho que é isso, essa referência de mim mesmo. Que possa ser algo legal. Que sensacional, Brunet. Agora, Brunet, para nós encerrarmos esse terceiro bloco, eu te pediria para você chamar a próxima canção, que não é sua, mas que você vai cantar pra gente. E, se possível, falar um pouquinho sobre essa canção, por gentileza. Tá bem. Como o programa fala sobre novos talentos, trouxe algumas referências que são mais antigas, mas tem uma cantora muito jovem, tem a minha idade, que ela é uma referência pra mim. Então acho que a gente, né, enfim, apesar da idade, a gente pode se tornar referências, assim, para algumas pessoas. E ela é uma cantora americana
que começou no voz e violão, igual eu, e ela vai para um folk que passeia num pop. Eu me sinto muito acolhida ouvindo ela, porque eu sinto que a gente se entende, sem se conhecer. E aí, Ainda, né? Ainda, se Deus quiser. O nome da música é Ceilings, da Lizzie McAlpine. E ela é uma música muito doce, assim, muito... Você começa a cantar, começa a ouvir, já parece que você tá ouvindo todo um barulhinho de passarinho no fundo, uma coisa acolhedora, assim, que eu acho que vem também do folk. Essa coisa meio bucólica, tem essa textura, assim, e essa música dela tem muito disso. Então chama pra gente, com vocês... Ceilings, da Lizzie McAlpine. A seguir, caro ouvinte, convido você a acompanhar o nosso bloco especial, Os Grandes Nomes da MPB. A ideia desse bloco é a de trazer para você alguns nomes da história dos artistas geniais da nossa música. Vem nessa viagem com a gente? Lá se vai mais um dia assim, e a vontade que não tem fim, esse sol. Olá, Júnior Rabelo. Olá, ouvinte. Seja novamente muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do programa Grandes Nomes da MPB. Um momento muito especial dedicado a homenagear os clássicos da música popular brasileira. Olá, Marta Luísa. Olá, ouvinte do Grandes Nomes da MPB. Hoje, o destaque é para uma artista que soube transformar o drama íntimo em uma arte universal, que se tornou símbolo da chamada dor de cotovelo na música brasileira, Maísa. Maísa Figueira Monjardim nasceu em 6 de junho de 1936 em São Paulo,
uma família tradicional da elite capixaba, mas contrariou todas as expectativas ao seguir a carreira artística, enfrentando os preconceitos sociais e o machismo da época. Nos anos 1950, Maísa emergiu como uma das vozes mais marcantes do samba-canção, gênero que explorava os sentimentos mais profundos de amor, perda, mágoa e solidão. Sua forma de cantar era íntima e intensa, quase um desabafo, o que rapidamente a colocou como referência da música de fossa, expressão popular para as canções de sofrimento amoroso. Mas Maísa não era só intérprete, era também compositora de suas próprias dores. Ao longo da carreira, escreveu mais de 30 canções, entre elas Resposta, Adeus, Ouça, Meu Mundo Caiu e Nós e o Mar, que estamos escutando na interpretação de Natália Lima. Pra esse olhar perdido nesse mar azul, uma onda nasceu, calma desceu, sorrindo. A música de Maísa foi uma revolução emocional. Ela deu voz a sentimentos femininos que até então eram calados ou reprimidos, e o fez com coragem, elegância e uma sinceridade que ainda comove. A canção que escolhemos para este episódio é talvez a mais emblemática da trajetória de Maísa, Meu Mundo Caiu, lançada em 1958 e escrita por ela mesma. Essa música é um verdadeiro desabafo em forma de melodia. Maísa transforma o fim de um amor em tragédia pessoal, mas sem perder a elegância. O título já diz tudo, Meu Mundo Caiu, e a cada verso ela entrega a dor com uma intensidade que beira o silêncio, como se cantar fosse também tentar sobreviver. Mais do que uma canção romântica, Meu Mundo Caiu é um documento emocional. Ela vive cada palavra, cada pausa, cada lamento. É uma das primeiras canções brasileiras a tratar o fim do amor com tamanha franqueza e vulnerabilidade feminina. Vamos ouvir agora essa obra-prima da emoção crua, Maísa, com Meu Mundo Caiu. Na interpretação de Nausete. Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem, eu que nada pedi, nem a você nem a ninguém. Não fui eu que caí, sei que você me entendeu, sei também que não vai se importar se meu mundo caiu, eu que aprenda a levantar. Você está ouvindo Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Só aqui na Rádio Noroeste 87.9 FM. Vem mais música boa por aí. Nos meus olhos guardei tudo que eu já vi. Falta peito pra caber tudo que eu senti. Nos meus erros eu sei o tanto que eu te quis. Nos acertos eu tentei somente ser
meus dedos, passei por tudo que é você. Com uma língua eu falei tudo que quis saber. Dos aromas que eu já senti, o seu foi minha dor. E dos beijos que eu já bebi, o seu eu sei de cor. Tudo que é novo não é tão novo assim. Sinto coisas que o mundo já sentiu. Pergunto e o meu peito diz que sim. Do princípio ao precipício a gente caiu. Quero mostrar você mostrar o mundo pra você. Quero mostrar você pro mundo e mostrar. Quero mostrar você pro mundo e mostrar o mundo pra você. Quero mostrar você pro mundo e mostrar. Ouvimos de Brunet, Princípio. Caros ouvintes e caras ouvintes, voltamos com o Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Eu sou a Marta Luiza e vamos destrinchar com vocês as opiniões e impressões da nossa preciosa convidada Brunet sobre as redes sociais. Não pode faltar esse tema, né? E descobrir como encontrá-la no mundo virtual. Eu sou o Júnior Rabelo e agora nesse quarto bloco eu quero começar agradecendo a você, querida, e a você, querido ouvinte, por estar conosco nesse quarto e último bloco do nosso programa. E em relação às redes sociais, nós estamos aqui hoje com a querida Brunet. Gostaria de perguntar para você, Brunet, o seguinte, inicialmente, você costuma interagir diretamente com os seus seguidores? E se sim, se isso influencia na sua produção? Interessante pergunta. Eu interajo muito, assim. Na verdade, né, eu deixo o canal muito aberto. Então eu gosto que mandem, que respondam, E eu deixo claro, eu gosto de mostrar as respostas e eu levo os comentários pro story de novo. Olha o que alguém mandou no direct, falando da música. E aí mais pessoas veem, eu posso mandar também. E eu tento criar essa comunicação aberta. Tanto que recentemente eu tenho tido dificuldade de responder. Então eu tô vendo que tem funcionado. E isso se reflete em comentários, em outras coisas. Porque aí acaba não sendo só por mensagem. Que eles sabem que tá ali, às vezes um comentário engraçadinho, aí eu já printo e coloco no story. Gente, olha que legal que fulano diz, o que ele achou, enfim. Eu acho que sem a curiosidade, sem a vontade das pessoas de se comunicar com o artista, comigo, no caso, o que eu coloco na internet morre na internet. E precisa chegar pro outro lado, assim, precisa atravessar a internet e chegar em algum lugar. Então, às vezes,
coisa bobinha, sabe? Às vezes uma brincadeira que a pessoa vai lembrar da minha cara, que vai lembrar do que eu falei, e elementos que fazem parte da minha personalidade, assim. Porque, querendo ou não, o próprio artista, às vezes, é canal para o interesse no que ele faz, assim. Mas eu não sinto tanta influência em relação à minha produção musical, por exemplo. Eu sei que alguns artistas começaram a estudar as interações, usar, inclusive, de interações sociais, das redes sociais para compor, né? Então, assim, uma caixinha de pergunta, mande frases, palavras, eu vou compor uma música com o que vocês mandarem. E trabalha criatividade, é muito legal, tem engajamento, mas eu acho que o meu processo não passa muito por ali, tenho dificuldade. Tenho dificuldade de pensar músicas que vão caber num story, minhas músicas são mais lentas, então 15 segundos pra mim é muito pouco, não sai tanta coisa, que é o trechinho que cabe num story. Então, nesse quesito, eu me sinto muito ainda... Será que eu devia estar fazendo diferente? Tem aquela coisa, aquela inadequação, assim, porque não é o pop, né? Que é o que é feito pro mainstream mesmo. Mas tem ali seus elementos, suas coisas, e é encontrar o público nicho que vai acompanhar e gostar disso especificamente. Então, eu tô buscando com essas interações com o público. Então, Brunet, fala pra gente se tem algum fã ou ídolo seu que já me inspirou a compor ou lançar alguma música. Sim, as duas coisas. A Bruna Mendes era uma referência pra mim, assim, que eu acompanhava ela, era muito novinha. A ídola, minha né? ídola. A Bruna Mendes foi por muitos anos, assim, esse local de uma mulher queer, em Goiânia, fazendo música autoral, independente, solo também, porque tem muitas bandas em Goiânia, mas artistas mulheres, solo, queers, abertamente, falando sobre... Ela é, né, muito e cada vez mais referência, inclusive nacional, internacional, e me inspirou muito a falar sobre certos assuntos, falar de amor, por exemplo. E eu acho que o Love Songs foi, inclusive, uma realização disso, assim. E de fãs, aconteceu também já, de um feedback que eu recebi de uma fã. Ela conversou comigo um dia e ela veio falar que ela gostava muito da forma como eu escrevia, ela faz letras, e a gente trocou um pouco uma ideia, ela quis mostrar umas coisas que ela escrevia, a gente teve um momento, e aí foi muito legal, assim, porque eu saí muito, muito inspirada, assim, da conversa com ela. E saí de lá e já fui escrevendo, depois mandei uma mensagem pra ela falando, olha, foi muito boa a nossa conversa, não sei o que, queria te agradecer. Acho que ela não faz ideia, não sabe que saiu algumas coisas disso, mas é muito legal, porque de fato não é nem questão de feedback mesmo, porque o feedback ele vai vir de todas as formas, e a gente não pode ficar também refém do feedback, porque eu tô fazendo também por mim, mas essa troca é muito legal. E ela dá essa arejada no pensamento, nas coisas, assim. Às vezes, de conversar com alguém que tem um repertório de palavras diferente do meu, já é o suficiente pra me trazer, enfim, novas ideias, sair música disso. É incrível isso, né? Como imaginar hoje um mundo sem a internet, sem as redes sociais, principalmente o mundo da arte, né? Seja ela qual for. E a música é incrível, ela tem essa capacidade de mobilizar, de agregar, né? De ultrapassar barreiras, assim, geográficas, né? Incrível, ela consegue alcançar um público. Sim, universal. Até linguísticas. Eu tenho um público no Japão que não faz nenhum sentido. Tem uma quantidade X, assim, de ouvintes no Japão que me assusta. Porque, na teoria, eles não estão entendendo o que eu tô cantando. Mas não importa, porque a gente também escuta tantas músicas que a gente não tá entendendo a letra, sabe? Eu acho isso muito legal. Maravilha, incrível. E então, Brunet, por favor, informe para os nossos ouvintes do Renova Som como as pessoas te encontram nas redes sociais. Mas responde após a gente ouvir a sua música Nada é Eterno. Nada é pra sempre, nada é eterno. Nem tortura e decreto, nem ternura e afeto. Pensa bem, quando a gente pudesse tocar de novo, eu vou entrar
sozinha comigo, como ninguém tá junto. Oh mundo, tenha paciência com a nossa ignorância. A gente tem muita crença e dá pouca importância a você. Em todas as redes sociais, eu sou Brunet com todas as letras maiúsculas, acento circunflexo no E. E o arroba é eu sou Brunet, ou eu sou Bruni, porque não tem o acento, né? Mas é assim que me encontra, eu sou Brunet. A gente queria agradecer você pela sua presença e por compartilhar com a gente sua trajetória, sua arte, que tanto nos encantou, e eu tenho certeza que encantou todos os nossos ouvintes. Que venham muitas canções, né, palcos, encontros, e vai sempre avisando a gente da sua agenda. Pode deixar. Obrigada demais por me receberem, foi muito bom, foi muito gostoso, eu gostei muito. E obrigada pelo espaço, né? Que vida longa pro programa, para os artistas que virão. Muito obrigado, Brunet. E para você que acompanhou o nosso programa no dia de hoje, nosso muito obrigado pela sua audiência. Siga o trabalho da Brunet nas redes sociais e plataformas de música que ela nos indicou. Claro, continue com a gente aqui no Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás, e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E assim nos despedimos de mais um Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Mas a boa música nunca para. Fique ligado na Rádio Noroeste 87.9 FM e continue acompanhando os talentos que fazem a nossa MPB brilhar. Semana que vem tem mais. Até lá, continue ouvindo e valorizando o nosso patrimônio cultural, a nossa MPB.